Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui à disciplina de teoria eletromagnética. Nós vamos trabalhar agora, seguindo a mesma perspectiva dos vídeos anteriores, a lei de Gauss aplicada a uma simetria esférica. E vamos resolver um exercício desta aplicação, tá ok? Já vai servir como base para vocês estudarem para as provas. Qual é a condição? Nós temos aqui, vamos começar com uma casca. Nós temos aqui uma casca esférica. Uma casca eu tenho como se fosse uma casca de ovo, tem um vácuo interno, uma camada de massa que está carregada. Esse raio aqui, a gente vamos chamar de raio Rzinho, R. A ideia é a gente verificar qual é o comportamento do campo elétrico em infraestrutura iguais a essas e verificar quais são as perspectivas. Os dados interessantes aqui com relação ao problema, para ajudar a gente a avaliar. Primeiro, dados de uma geometria esférica, né? Da esfera, não da casca. Nós temos a área da superfície, que é 4πr². Nós temos o volume da esfera, não da casca. A gente vai ter que ajustar isso aqui, mas essa aqui é a base para a gente poder ajustar. É 1/4 de πr². E a densidade volumétrica de carga, o que é densidade volumétrica de carga? Eu tenho aqui uma quantidade de carga distribuída. O quão denso é essa distribuição? Eu pego a quantidade de carga e verifico o volume que ela está ocupando. Então, a densidade de carga é quem? É a carga total do meu sistema. Quanto que eu tenho de carga distribuído aqui? Pelo volume que essa carga está ocupando. Aí eu tenho a densidade de carga. Com a densidade de carga, eu posso descobrir, se eu tiver a densidade de carga, eu posso descobrir o total, se eu souber o volume. Ou o contrário, se eu souber a densidade eu consigo encontrar, sabendo a extensão, o volume da minha área, a quantidade de carga total. Então isso aqui vai ser utilizado para que a gente defina em algum ponto qual é a carga que está distribuída dentro da minha casca esférica, ok? A gente vai avaliar alguns casos. Primeiro caso, calcular o campo gerado em um ponto de uma casca, né? Nós estamos trabalhando uma casca. A gente não consegue desenhar uma casca, mas entenda que é como se ela tivesse fechadinha e no centro tem uma carga. E de um determinado ponto, eu tenho uma casca e tenho um ponto externo a ela. Como é que Gauss nos sinaliza uma solução para isso? Eu tenho aqui a mesma situação, tenho uma esfera carregada de raio Rzinho, e quero saber o campo dessa esfera em um ponto. Para que eu use Gauss, o que eu faço? Eu vou aplicar uma mesma superfície em torno da matéria que está com a minha carga, e essa superfície, que a gente chama de gaussiana, é pela qual a gente vai avaliar o comportamento do campo elétrico gerado nessa carga maior, ok? Vamos fazer algumas análises aqui. Primeiro, se eu estou trabalhando com esse campo aqui, com uma esfera, a geometria mais coerente de se utilizar seria exatamente uma esfera. É como se eu colocasse essa esfera dentro de uma outra esfera com o mesmo centro. Então, elas estão com o mesmo centro a uma distância D do meu ponto. O meu ponto aqui está na superfície da minha esfera, ok? E a gente vai ver qual é o comportamento desse campo. Algumas análises que a gente pode fazer aqui observando a geometria do problema, que é o que nos interessa aqui.
Por simetria, eu vou pegar aqui uma área não mais nem da casca, e sim da minha superfície gaussiana. Pego uma área, uma unidade de área em fita para que eu possa avaliar. Primeiramente, se eu pego essa área e eu tenho nessa área um vetor de área, que é um vetor unitário perpendicular ao plano da minha área, que eu vou chamar de N. Esse chapeuzinho para dizer que é unitário. Se eu avaliar o comportamento dele, ele é radial, o comportamento do campo dessa carga. Logo, para cá, ele vai ter o mesmo sentido. Ele vai estar em paralelo, o vetor campo elétrico, com o vetor área. Esse aqui é a primeira conclusão. Quando a gente observa, a primeira situação é que o vetor campo elétrico, ele é paralelo com o meu vetor de área, que nós vamos chamar de vetor de área, ok? O que é o vetor de área? Vetor perpendicular ao plano e necessariamente perpendicular ao meu plano, normal ao plano da área, que eu vou chamar de dA aqui, que é uma unidade de área, tá ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação. O que faz variar o meu campo aqui fora é a distância da carga até a minha superfície. Se a distância é a mesma para todos os pontos, por tratar-se de uma esfera de raio com o mesmo centro, obrigatoriamente, o que eu posso avaliar? Que o vetor campo elétrico, ele é constante em toda a minha superfície. Essas duas informações fazem com que a gente facilite o nosso cargo na hora de avaliar qual é o comportamento dessa superfície no que diz respeito às equações. Vamos abrir as equações aqui para a gente poder visualizar o que eu estou falando. Vou botar bem aqui. Ok. Só para recordar, não custa nada. O meu fluxo elétrico, ele é igual a uma integral de superfície fechada do meu campo elétrico, do meu vetor campo elétrico, vezes o meu vetor unitário da minha área dA. Isso é igual à minha carga líquida. Carga líquida pelo meu meio ε0. Nós sempre iremos trabalhar essa aplicação para as deduções dos problemas utilizando a lei de Gauss. Ok, isso aqui, ó, vamos avaliar. Isso aqui é um produto interno desses dois vetores. Como é que eu resolvo um produto interno? Ele vai ser o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tudo bem? Vamos lá. Módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Ok. O módulo do vetor é o próprio campo elétrico. E esse vetor é um vetor unitário, então isso aqui dá 1. O ângulo ρ entre esses dois vetores é 0. Eles são paralelos. Então, isso aqui é 0. Então, fico com
Isso aqui vai ser 1. Cosseno de 0 também é 1. Então, todo esse produto interno de E, N, é igual somente a E. Ok? Reescrevendo aquela equação, nós ficamos com a integral fechada de S de E dA é igual a carga líquida dividido pelo epsilon zero. Tudo bem? Nós já sabemos que esse campo é constante. Ele sai da minha integral. E de S de dA é igual a carga líquida dividido por epsilon zero, ok? Esse cara aqui, a equação de dA, a integral de dA é A. Então, E vezes A é igual a carga líquida dividida por epsilon zero. Mas quem é a área da superfície da minha esfera? Nós já vimos isso aqui. Isso aqui é 4πr ao quadrado. Então, substitui aqui. E vezes 4πr ao quadrado é igual a carga líquida dividida por epsilon zero. Assim, a gente chega aqui. E é igual a carga líquida sobre 4πr ao quadrado vezes 1 sobre epsilon zero. Essa aqui é a minha equação para a minha casca. Ok? Isso aqui já nos dá uma luz para quando isso aqui, quando isso aqui é válido? Quando a gente está analisando um ponto fora da minha casca. Eu criei uma superfície de Gauss externa, fiz a análise da geometria dessa superfície em relação à carga geradora, fizemos a aplicação das equações básicas e chegamos à conclusão que, para essa configuração, isso aqui é a equação de uma carga pontual. Então, a carga esférica para um campo fora dela se comporta como se eu estivesse trabalhando uma carga pontual em relação a uma carga de prova, ok? Isso aqui é o primeiro caso. O segundo caso, ele é um pouquinho diferente. Nós avaliamos para um ponto que está externo. A próxima avaliação é para um ponto interno ao furo da minha, como se eu estivesse pegando um ponto dentro da minha casca, nesse vácuo que tem aqui de massa, ok? Qual comportamento a gente tem que... O que a gente vai analisar aqui? Primeiro, nós estamos, segundo caso. Considerando o ponto no interior da casca esférica. Ok? Ora, se eu passar uma gaussiana, bota esse ponto aqui, e eu passo uma gaussiana em torno dele, eu vou chegar exatamente à mesma equação. Vai ser a carga líquida, que é líquido, sobre 4πr ao quadrado vezes 1 sobre epsilon zero. Ok, verdade. Matematicamente, sim. Só que dentro de um condutor carregado, ou dentro de um condutor internamente, nós já vimos na aula passada, na aula de condutores, que não existe carga líquida. Elas entram em equilíbrio. Então, dentro desse perfil aqui, esse Q líquido será sempre zero. Ele sendo zero, eu chego à conclusão que E é igual a zero. Então, qualquer campo, qualquer outra área que eu aplicar aqui dentro,
que o ponto esteja internamente à minha esfera, eu posso considerar que o campo elétrico é igual a zero, porque eu não tenho cargas aqui dentro, ok? Isso aí a gente verifica no princípio de Faraday, na gaiola de Faraday, é a mesma situação. Por mais que eu tenha uma alta concentração de campo externo, dentro do meu condutor ele será zero, ok? Vamos ver uma aplicação, outras coisas que a gente precisa avaliar aqui. Ok, vamos ver uma aplicação disso aqui vamos colocar um exercício. Já, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, já passo para vocês o exercício no próximo vídeo. Obrigado.